Bem-vindos ao curso de Oncohematologia, ano 2. Eu sou Silvia Boechat, advogada em São Paulo e gerente dos serviços de apoio ao paciente e políticas públicas da Abrale e da Abrasta. O tema abordado hoje será Direitos do paciente com câncer. Vamos a ele. O primeiro capítulo trata-se do direito à saúde. O câncer se caracteriza por uma multiplicação desordenada de células defeituosas. E eu me permito uma comparação à legislação que versa sobre os direitos do paciente com câncer. Não existe uma codificação a respeito dessa legislação. São vários direitos consagrados em várias legislações esparsas e, portanto, multiplicadas em diversos diplomas legais. A nossa tentativa aqui é passar para vocês uma visão geral que aborde um pouco de cada legislação pertinente a essa temática. Num primeiro momento, o argumento mais relevante que um paciente de câncer precisa saber para a salvaguarda dos seus direitos diz respeito à tutela constitucional, ou seja, a posição de destaque que a Constituição Federal dá ao direito à vida e ao direito à saúde. Portanto, é preciso considerar que o Estado brasileiro ele se caracteriza como seus primeiros fundamentos, previstos no artigo 1º da Constituição Federal, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Isso diz respeito ao direito da pessoa ser e ser dignamente. A partir daí, no próprio artigo 1º da Constituição Federal, há o destaque ao direito à vida. É um direito fundamental e, portanto, de relevância absolutamente inquestionável e do qual entra-se num capítulo de direitos fundamentais na Constituição, dos quais não há qualquer outro argumento mais relevante para a sua proteção, a não ser a própria Constituição Federal. Como decorrência do direito à vida, que engloba a vida física, a vida emocional, a vida espiritual, existe o direito à saúde. E o direito à saúde na Constituição Federal veio previsto num capítulo dos direitos sociais, no artigo 196 do Código da Constituição Federal. É previsto da seguinte forma: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, que deve garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Essa pirâmide ao lado na apresentação diz respeito ao topo, ao destaque que se quer dar para a Constituição Federal, ou seja, ela é o topo da pirâmide e, portanto, a legislação maior de proteção desses pacientes. O Estado brasileiro, nessa obrigação de promover a saúde para todos, criou na Constituição Federal de 1988 o Sistema Único de Saúde, no artigo 198 da Constituição Federal. Esse sistema único tem como características a descentralização, a integralidade da assistência, a universalidade de acesso e a participação da comunidade. A descentralização, nesse caso, diz respeito ao compartilhamento de responsabilidades entre os municípios, estados e a própria União em relação aos deveres de promoção da saúde. Todos os entes federativos são responsáveis pela promoção da saúde e solidariamente responsáveis. A integralidade da assistência será falada em seguida. A universalidade de acesso diz respeito ao direito exercido individualmente pelo paciente quando há uma necessidade para tanto, mas também um acesso a toda a coletividade. E a participação da comunidade diz respeito ao envolvimento que a sociedade deve ter para promover o SUS, para controlar o SUS, fazer o controle social do SUS, para que ele realmente possa atender a todas as demandas e necessidades dos indivíduos.
A integralidade da assistência é vista sobre 3 aspectos. Os pacientes devem ter assistência terapêutica, que engloba todo o seu tratamento, seja na fase hospitalar, seja na fase ambulatorial, e implica também na assistência farmacêutica, ou seja, esse paciente ele tem direito ao recebimento das drogas mais evoluídas para o seu tratamento e, por fim, ele tem direito à informação que versa sobre a sua relação médico-paciente e no qual veremos em seguida. Sobre assistência farmacêutica, é importante considerar que os pacientes do SUS, eles devem obter esse tratamento farmacêutico, ou seja, as drogas que são necessárias para o seu tratamento, via de regra, através da via administrativa. O que é isso? Os pacientes devem se dirigir ao centro de alta complexidade, ou nos hospitais do SUS ou centro de tratamentos, fazerem um requerimento. Esse requerimento ele vai ser anexado com uma documentação pertinente a respeito do paciente, os relatórios médicos, os exames que comprovem o estágio da doença, a prescrição médica daquela droga que ele necessita e a documentação pessoal que justifique que aquela medicação de alto custo, normalmente, seja pertinente para o tratamento daquele paciente. Essa é uma regra, funciona muito bem no estado de São Paulo, né? E o tempo em que o paciente normalmente tem acesso à droga por essa via administrativa é de até 30 dias. O que a gente percebeu ao longo das últimas décadas, principalmente da última década e a partir do final da década de 90, é uma crescente onda de ações judiciais para a obtenção dos remédios e dos tratamentos através do SUS. Por quê? Nem sempre esse procedimento pela via administrativa acontecia de forma satisfatória. E ao conhecer a argumentação de que o direito à saúde ele é um direito constitucional decorrente do direito à vida e que, portanto, não há nenhuma legislação que impeça de se buscar um tratamento condizente para tanto, cresceu em todo o país essa onda de ações judiciais para a obtenção desses remédios. Esse efeito se chama judicialização da saúde ou judicialização da medicina. O que fazem os pacientes? Eles promovem através de advogados, né, impetram mandado de segurança, né, que é o nome dessa ação pertinente, quando há uma negativa formal de que não houve a concessão daquela droga. E, através desse mandado de segurança, eles fazem um pedido liminar para que o juiz dê, como uma tutela de urgência, o remédio para aquele paciente. Isso cresceu em todo o país a judicialização e hoje nós temos visto alguns efeitos dessa judicialização diante da pressão social que causou em todos os governos, em todas as esferas, seja municipal, estadual e federal. Diante do crescente número de ações e do custo de todas essas ações judiciais, a gente percebeu nos últimos 3 anos, ou 2 anos, algumas vitórias em função dessa judicialização. Em relação aos pacientes portadores de câncer oncohematológicos, tivemos em junho de 2008 a inclusão do imatinib na portaria relativa à dispensação de medicamentos de alto custo do SUS. Isso foi uma grande vitória para os pacientes de leucemia. A partir de março de 2010, tivemos aí, como consequência de uma audiência pública promovida em 2009 pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal, nosso Tribunal Superior, houve o julgamento de 9 ações pertinentes a essa questão de obtenção de drogas e tratamentos de alto custo, em que o STF manifestou como posicionamento a obrigação do SUS de custear os medicamentos que estiverem registrados na Anvisa e os tratamentos de alto custo para portadores de doenças graves. Então, o pré-requisito, através desse posicionamento do STF,
é de que as drogas sejam registradas na Anvisa, não contemplando por isso tratamentos experimentais ou drogas ainda não registradas na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portanto, esse posicionamento também é uma grande vitória para os pacientes e passa a ser uma forma de condução dos juízes em todo o país através desse posicionamento do STF. Também agora, a partir de junho de 2010, logo ao começo desse ano, tivemos a notícia de que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência reguladora de planos e seguros de saúde, incluirá o PET-scan, que é um exame de avaliação de extensão tumoral e tamanho do tumor, tanto no início como ao longo do tratamento, e também o transplante de medula óssea alogênico dentro do rol de procedimentos do plano referência oferecido pelas seguradoras, que é particularmente o plano básico que contemple o tratamento ambulatorial e hospitalar. Isso também é uma grande vitória e reflexo desse efeito da judicialização. O que percebemos é que agora a tendência, em função de todos os custos que essa onda de judicialização gerou, venha-se um novo momento de chegar na desjudicialização da saúde. Continuando, em relação ao direito à informação, eu comentei que isso tem a ver com a relação médico-paciente, ou seja, aquela relação que se estabelece ao momento em que o paciente terá do seu médico todo o subsídio para compreender o seu estado de saúde e seu estado de doença e, a partir daí, possa consentir em relação aos novos tratamentos propostos. Então, a primeira grande regra é que esse paciente ele deve ser informado, ele tem o direito a ser informado a respeito do seu estado de saúde, do seu prognóstico, seu diagnóstico e, a partir dessas informações, poder consentir com todos os procedimentos médicos que sejam propostos. Então, é o consentimento informado para obtenção para autorização das intervenções médicas. No entanto, esse próprio paciente pode se recusar, ele tem a liberdade de se recusar de receber essas informações sobre o seu estado de saúde. Nem todas as pessoas têm condições emocionais de lidar com uma informação difícil em relação ao seu próprio estado de saúde. Portanto, também é um direito desse paciente recusar voluntariamente a obtenção dessas informações. Uma inovação do Código de Ética Médica, publicado recentemente nesse ano, foi a inclusão de um procedimento ou de um novo conceito de bioética chamado ortotanásia e os cuidados paliativos para pacientes terminais. A ortotanásia é basicamente a situação em que um paciente que está num estado terminal com alguma doença em que não haja mais previsão ou condições para a sua própria cura, ele, através do seu próprio consentimento, ele autorize que o médico que o acompanhe o deixe morrer naturalmente. O que isso quer dizer? É deixar continuar um processo natural de morte. Não é jamais antecipar a morte do paciente, como conhecemos como a eutanásia. A ortotanásia é simplesmente não promover todos aqueles procedimentos que não trarão resultado apenas para manter aquele paciente vivo. É respeitar o estado de morte e tratar apenas dos efeitos secundários da doença. Ou seja, um paciente que esteja com câncer de pulmão, por exemplo, e esteja num estado em que ele não consegue mais respirar, ele pode ter algum tipo de tratamento para aliviar a dificuldade da respiração, ou seja, um tratamento secundário proposto por esse médico, sem ser uma antecipação de morte.
tá? É preciso ter cuidado com essa nova perspectiva para que não sejam promovidos tratamentos que, ao contrário desse processo natural de morte, sejam uma antecipação do estado de morte, né? Que é a eutanásia, que é prevista hoje como crime. Por outro lado, esse paciente ele tem direito, através desse Código de Ética Médica, a todos os cuidados paliativos, ou seja, esses cuidados que eu comentei para os efeitos secundários da própria doença. Além disso, nessa relação médico-paciente, é importante que seja considerado que a intervenção pelo médico sem o consentimento da família ou do próprio paciente só vai acontecer em casos de emergências ou inconsciência ou, de fato, na ausência de algum representante legal que possa autorizar aquele procedimento. Do contrário, sempre haverá a necessidade do consentimento informado. Os pacientes também têm a necessidade de serem esclarecidos a respeito da medicação, da posologia, da eficácia e dos riscos do tratamento que lhe for colocado e também dos efeitos colaterais das drogas a que ele for se submeter. Outro aspecto também do direito à informação é a possibilidade do paciente abrir e ver os resultados de exames. Não é uma obrigatoriedade manter envelopes lacrados e levar até o médico para que ele seja a pessoa que vai abrir os exames. A única colocação que eu me permito colocar aqui é só que o paciente esteja bem tranquilo para fazer essa abertura, né? Caso ele se sinta menos preparado para isso, aí sim vale a pena que ele abra todos os seus exames junto ao seu próprio médico. Esse paciente ele pode ir a consultas acompanhado e também, com toda liberdade, promover consultas a outros profissionais para que ele venha ter esclarecimentos sobre a sua doença, a chamada segunda opinião. Essa segunda opinião não deve, de forma alguma, melindrar o médico assistente desse paciente e deve ser entendida, naturalmente, como uma perspectiva de avaliação melhor do seu próprio quadro. O paciente, ele também tem a liberdade de ver o seu próprio prontuário e obter uma cópia desse documento, porque esse documento é um documento da própria instituição hospitalar, ele não pode ter o original, mas ele pode ver esse documento. Indo um pouco aos planos de saúde, existem algumas obrigações legais das seguradoras. A cobertura do câncer ela é obrigatória a todos os planos de saúde. Certamente é importante considerar, no entanto, que há às vezes alguns limites dentro do próprio plano contratado, por isso o paciente ele deve, ao escolher, ao fazer a contratação do seu plano de saúde, saber exatamente tudo que ele contempla, para que não haja, num momento de necessidade, algum susto em termos de alguma limitação acerca dessa cobertura. A cobertura dos planos de saúde sobre os procedimentos de quimioterapia, radioterapia, o oxigênio, as transfusões de sangue, quando o paciente estiver internado ou em ambulatório, também é obrigatória. A cobertura é obrigatória para todos os planos de saúde em casos de urgências e emergências. Isso é uma previsão também legal dessa nova lei de planos de saúde de 1998. Então, em qualquer situação que o paciente se veja numa situação de emergência, ele até mesmo fora de uma rede credenciada, ele pode ser atendido, tá? Outra previsão da lei de planos de saúde é que não há prazo de internação em CTI ou UTI. Então, não existe mais qualquer limitação acerca dessa necessidade. Se por acaso não houver um leito disponível em alguma instituição credenciada para esse paciente, ele tem direito à acomodação e instalação de nível superior sem qualquer acréscimo em qualquer outra unidade hospitalar. Ou seja, precisa primeiro ser avaliado a indisponibilidade
né, de leito em qualquer instituição credenciada para que ele possa fazer uso desse benefício. Não pode haver exclusão de doenças pré-existentes em contrato empresarial ou coletivo. Isso também é uma demanda muito atual, uma vez que a maioria dos planos de saúde hoje contratados tem essa natureza. É proibida também a exigência de calção em hospitais e clínicas. Calção aqui entendida, né, o cheque calção, aquela confirmação de que a família ela vai deixar em algum título de crédito que represente que ela pagará aquelas despesas hospitalares. Então, isso é proibido, essa exigência, em caso de internação. E, sobretudo, o que é mais relevante de tudo isso é que o Código de Defesa do Consumidor, ele determina que, na dúvida, a interpretação seja sempre mais favorável ao consumidor. Então, é preciso conhecer amplamente o seu contrato, é preciso notar que as cláusulas que versem sobre limites estejam previstas em negrito, com destaque no contrato, e ainda assim o contrato pode ser questionado através do Poder Judiciário. Por isso tudo, é importante que o paciente tenha como regra de vida a importância documental, ou seja, ele tem que guardar toda a documentação do seu, não só referente ao seu estado de doença, mas exames anteriores ao estado de doença, como também seus documentos pessoais, seus recolhimentos de impostos ou contribuições ao INSS, todas as notas de compra de remédios, panfletos publicitários a respeito do contrato de plano de saúde que ele tem. Por isso, é importante que seja feita cópias autenticadas dessa documentação, mantendo-se os originais guardados, né, para que em todos os benefícios que forem ser pleiteados, a prova documental seja evidente, inclusive para justificar processos judiciais em que são pleiteadas, né, liminares, aquelas medidas de urgência. Se o paciente tiver em mãos uma documentação hábil para esse fim, que não precise de tantas provas, a facilidade com que ele vai ter a obtenção dos seus direitos será absolutamente maior. Bom, vamos dar uma breve pausa e em seguida voltaremos com a aula sobre direitos do paciente com câncer. Estamos de volta com a aula sobre direitos dos pacientes com câncer. Hoje vamos falar sobre o capítulo dos direitos sociais. Os direitos sociais são previstos na Constituição Federal como uma parte sobre direitos previdenciários e outros direitos assistenciais. O direito previdenciário é aquele em que a pessoa contribui para a formação de um fundo no qual ele futuramente poderá usar como benefício próprio. O direito assistencial é um direito promovido pelo próprio Estado, portanto, ele tem maior rigor de concessão e uma fiscalização, inclusive, maior para a promoção desse direito. Entre os direitos previdenciários, falaremos sobre o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o Plano Simplificado de Inclusão Previdenciária, o saque do FGTS e o saque do PIS/PASEP. E, como direito assistencial, o benefício da prestação continuada, conhecido como LOAS, a Lei de Organização de Assistência Social. Sobre os direitos previdenciários, é importante que os pacientes possam compreender e conhecer as doenças que são abrangidas por esses benefícios que serão concedidos a pacientes.
Então, entre todas essas doenças, nós temos a neoplasia maligna, que é o câncer, e como outros exemplos, a tuberculose, a hanseníase, a cegueira, uma paralisia irreversível, doenças cardiopatas graves, mal de Parkinson, nefropatias graves, osteites deformantes, a AIDS e hepatopatias graves, entre outras. Os beneficiários desses direitos previdenciários podem ser tanto o próprio paciente como seus dependentes. Na relação de dependentes, por ordem de prioridade, temos o cônjuge ou o companheiro, um filho não emancipado, um menor de 21 anos ou inválido, e essas pessoas elas têm a dependência presumida em relação ao titular, ou seja, não é preciso uma prova contundente, a não ser a própria prova documental, para provar esse estado de dependência. Na sequência, os pais ou um irmão não emancipado ou menor de 21 anos ou inválido também podem ser dependentes nessa categoria de beneficiários, mas a prova dessa dependência precisa ser mais robusta, né? Não apenas dizer que as pessoas são os pais do paciente ou do beneficiário, do titular, mas também a prova dessa relação de dependência através de documento, imposto de renda, etc. É importante considerar que a classe de dependentes precedente, né, a primeira classe, exclui a posterior, ou seja, os primeiros beneficiados serão sempre os primeiros da lista, tá? O enteado e o menor tutelado também se equiparam ao filho, desde que haja uma declaração desse segurado e que seja comprovada a dependência econômica. O primeiro benefício relacionado como um direito previdenciário é o benefício do auxílio-doença. O auxílio-doença se constitui através de um valor mensal recebido pelo segurado do INSS quando ele se tornar incapaz para o trabalho depois de um prazo de 15 dias de doença no qual ele fica afastado da sua relação de trabalho e após contribuir 12 meses, que é o chamado prazo de carência. Ou seja, o doente, né, mantém uma relação de vínculo com o seu empregador. Durante 15 dias, esse empregador paga pelo período de afastamento desse trabalhador doente e após 15 dias ele passa a receber o seu benefício mensal, o seu salário, através do próprio INSS. Os profissionais liberais e os desempregados segurados também recebem direto do INSS. É preciso, no entanto, que essa incapacidade seja atestada por perícia médica dos médicos dos postos do INSS local, né? Ou seja, avaliado, uma vez concluída que, de fato, aquela incapacidade temporária vai se permanecer por um período mais longo, o médico do INSS atesta a possibilidade daquela pessoa ser beneficiária do auxílio-doença. Esse auxílio-doença, ele tem prazos de 12, 24 e 36 meses e à medida que o tempo vai passando, novas perícias são realizadas para ver se é mantido o estado de doença do qual houve a concessão desse benefício. O servidor público ele tem direito a uma licença de tratamento de saúde sem prejuízo de remuneração. Agora, qual é, de fato, o benefício que o paciente de câncer e daquelas doenças que eu relacionei anteriormente, ele terá? Ele poderá receber o auxílio-doença isento de imposto de renda, ou seja, sem o recolhimento do imposto de renda sobre o recebimento desse benefício, e ele não precisa cumprir o prazo de carência de 12 meses anteriores de contribuição. Basta apenas que ele se mantenha segurado, que ele contribua, mas que, ainda que em período inferior a 12 meses, uma vez que ele comprove o seu estado de doença, ele terá a possibilidade de concessão desse benefício. Um outro benefício
justificado por um tempo maior de permanência desse estado de doença é a aposentadoria por invalidez. Esse benefício também é concedido aos inscritos do INSS que estejam empregados ou não por uma doença que se permaneça durante um tempo maior, né? E que leve a que os peritos do próprio INSS atestem em que aquele trabalhador está incapacitado para exercer as suas atividades de trabalho ou qualquer outro tipo de serviço que lhe garanta o próprio sustento. Esse benefício, como regra geral, também é concedido a partir de um prazo de carência de 12 meses de contribuições. Só que a vantagem, né, o benefício ao paciente de câncer e também aos demais portadores das doenças relacionadas anteriormente é que eles poderão receber esse benefício isentos de impostos de renda, ou seja, sem o recolhimento do imposto que se deduziria normalmente sobre essa receita. Esse paciente também não precisará cumprir o prazo de carência de 12 meses, basta apenas que ele seja um contribuinte, ainda que em menor período, né? E uma terceira possibilidade que essa pessoa portadora de doença poderá ter é que, uma vez que ele tenha algum contrato de financiamento junto ao sistema financeiro da habitação para aquisição de alguma residência, né, de algum imóvel, a parte da renda que é utilizada com os recursos dessa pessoa poderá ser quitada. Ou seja, se ao realizar um contrato de aquisição de imóvel através de um financiamento com o sistema financeiro da habitação, né, hoje através da Caixa Econômica Federal ou até com outros bancos particulares, havendo no contrato uma previsão de seguro em caso de aposentadoria por invalidez, essa parte da composição da renda desse paciente, a parte que ele contribuiu do preço para utilizar para pagamento que é dele, ele poderá ter essa parte quitada. Uma outra oportunidade de pessoas se vincularem ao INSS ainda sem uma relação formal de trabalho é o Plano de Simplificado de Previdência Social. Essa é uma inclusão previdenciária que é feita uma vez que o trabalhador autônomo ou um segurado facultativo contribua com 11% do salário mínimo para, no futuro, em caso de alguma necessidade, ele possa também ser beneficiado com o auxílio-doença, com a aposentadoria por invalidez e os seus dependentes, né, com a pensão por morte. Portanto, basta ele contribuir com 11% e ele também terá as faculdades comentadas anteriormente. Ao paciente de câncer e às demais doenças mencionadas, esse benefício será recebido também isento de imposto de renda e não é também necessário que ele cumpra o prazo de carência de 12 meses de contribuição. Os servidores públicos civis e militares têm algumas características diferentes em relação à sua própria aposentadoria. No caso dos servidores públicos civis, os servidores federais, né, ou seja, contratados pela União Federal, eles receberão, a partir do momento em que for diagnosticada a sua doença e provada, os seus recebimentos integrais. A forma de remuneração chama-se proventos, então ele receberá os seus proventos de forma integral, ou seja, aquele paciente, aquele funcionário público que até já era um aposentado por tempo de serviço, recebia proventos proporcionais, a partir do momento em que ele for comprovado seu diagnóstico de doença por uma perícia do órgão que o emprega, ele receberá também esses proventos de forma integral.
Os servidores públicos estaduais e municipais, eles vão se submeter à legislação específica de cada ente que o contratou, então um ente estadual ou um ente municipal. Então é preciso ver os estatutos dos servidores públicos estaduais e municipais e, através da análise da legislação específica, avaliar como funciona a concessão de aposentadoria. Via de regra, ela é também semelhante à forma do servidor público federal. No caso dos militares, o nome que se dá para a aposentadoria é a reforma. Então, os militares são reformados, né, com o recebimento de proventos integrais após a homologação da inspeção de saúde. Ou seja, é feita também uma perícia de avaliação do seu estado de saúde e, com a autorização para o recebimento do benefício, ele será reformado e receberá o seu provento de forma integral. Se ele for julgado inválido para qualquer outra atividade, ele receberá também um plus, né, chamado soldo, do grau hierárquico superior e um auxílio à invalidez. Esse auxílio também é devido se ele necessitar de cuidados hospitalares e de enfermagem. Ou seja, havendo a necessidade de uma contribuição de um outro profissional para tratar daquele paciente, para cuidar um enfermeiro, um profissional que fique exclusivamente voltado ao seu tratamento. Também para isso, os militares terão direito a receber um plus complementar para fazer frente a essa despesa. Todas essas receitas, elas podem ser acumuladas com outros proventos, mas o único limite financeiro é o teto do recebimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o grau de hierarquia maior, o maior salário recebido no país para um funcionário público é dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Até o limite de valor que seja condizente, os militares também poderão receber. Complementando essa informação, os aposentados vinculados ao INSS, né, trabalhadores da área privada, eles também têm direito a um plus complementar de até 25%, caso eles necessitem de um auxílio de um outro profissional para o tratamento da sua saúde. Outro benefício financeiro que é concedido aos pacientes, né, a todas as pessoas e aos pacientes de câncer, é o saque do FGTS. O FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É aquela quantia de 8% que é deduzida da remuneração do trabalhador e fica depositada mensalmente pelos empregadores numa conta vinculada em nome dos empregados e que, em algumas hipóteses restritas, esse empregado pode sacar essa quantia. É o caso da aquisição de uma casa própria, quando o empregado é dispensado sem justa causa, ele, para fazer frente à sua despesa futura, ele tem como benefício a possibilidade de sacar o FGTS. No caso do paciente de câncer, ele pode sacar o seu fundo de garantia para o tratamento seu e de seus dependentes, independentemente de haver a rescisão do contrato de trabalho. Então, é uma exceção, né, prevista em função do acréscimo de despesas financeiras que se imagina que essa pessoa terá, ou para o seu próprio tratamento, ou para o tratamento de um filho ou algum parente, e, portanto, ele vai poder sacar essa quantia independente da rescisão do contrato de trabalho. O saque é feito na Caixa Econômica Federal, ele também tem como um benefício concedido a esses portadores de doenças graves a isenção do imposto de renda, e antigamente falávamos na isenção do imposto da CPMF, né? E tanto um pai ou a mãe podem sacar ao mesmo tempo o fundo de garantia para tratamento de um filho. Isso é também um exemplo de que a intenção, né, do legislador era realmente poder dar condições financeiras para que essas pessoas possam tratar da sua doença.
Outro saque, também de algum benefício depositado para o trabalhador ou o servidor público, é o saque do PIS/PASEP. O PIS era um fundo do trabalhador constituído por depósitos feitos pelas empresas, né, privadas, e o PASEP era um fundo do servidor público, constituído pelos depósitos das pessoas públicas. Esses dois fundos foram unificados, hoje eles formam uma única base, e o que pode fazer o paciente de câncer e daquelas doenças graves relacionadas anteriormente? Ele ou seus dependentes, sacar essas cotas do PIS/PASEP também sem pagar o imposto de renda incidente sobre essa receita. O PIS é sacado na Caixa Econômica Federal e o PASEP no Banco do Brasil. Por fim, o direito assistencial mencionado ao início da apresentação é o benefício da prestação continuada. Como eu antecipei, esse benefício não é um benefício que se constitui pela participação ao longo da vida daquela pessoa com contribuições a um determinado instituto. Aqui não, aqui é um benefício que o governo concede a determinadas pessoas que se enquadrarem no preenchimento de alguns pré-requisitos. Por essa razão, a avaliação desses pré-requisitos ela é bastante criteriosa, né? Qual é exatamente o direito da prestação continuada? É o direito que a pessoa terá ao recebimento de um salário mínimo mensal que será concedido a uma pessoa considerada deficiente física ou idosa a partir de 65 anos e que ela tenha comprovado que não possui meios para prover-se ou ser provido por sua família, ou seja, ela não tem condições de subsistência nem de si mesma e nem por seus familiares. Como se avalia essa comprovação de própria sustentabilidade? É feita uma avaliação da renda familiar e na renda familiar, por pessoa da família, não poderá receber menos que mais que um quarto do salário mínimo mensal. Ou seja, avaliando todos os recursos financeiros que aquela família recebe, aquela pessoa ela não deve ter um valor maior do que um quarto do salário mínimo mensal. Ou seja, é uma situação de extrema miserabilidade, né? A deficiência física aqui, ela deverá ser provada por um laudo de profissionais do próprio SUS, né, de instituições vinculadas ao SUS ou dos postos do INSS. Como que entra o paciente de câncer nessa história e os demais portadores de doenças graves? Ele precisará ser considerado deficiente ou, né, se ele tiver mais do que 65 anos, aí o critério etário será o definidor. Mas se ele for menor, né, se ele tiver uma idade menor que 65 anos, ele precisará ser considerado deficiente. Ou seja, de fato, o câncer que ele tiver ou a doença que ele tiver deva comprometer fisicamente a sua saúde de modo que ele realmente não possa ou trabalhar ou ter a concessão de qualquer outro benefício. Então, é um direito altamente restritivo, concedido em hipóteses muito particulares e que também por isso há uma previsão de que qualquer irregularidade constatada para se chegar na concessão desse direito, ela revogará o próprio benefício. E é um benefício também que não se estende por herança, ele é concedido exclusivamente para a pessoa que se enquadre nessa situação absolutamente precária e num estado de saúde que o leve a ser semelhante a um deficiente físico ou, né, objetivamente, quando maior de 65 anos.
Bom, vamos dar uma breve pausa novamente e em seguida voltaremos com o próximo capítulo da aula sobre direitos dos pacientes com câncer. Estamos de volta com a aula sobre direitos dos pacientes com câncer e agora vamos falar sobre isenções tributárias e outros direitos. As isenções tributárias ou fiscais são situações específicas em que pessoas, em virtude de um estado de saúde que os leve à característica de deficientes físicos ou quando portadores de determinadas doenças, eles não farão o recolhimento de determinados impostos em situações específicas. Para o paciente de câncer, algumas das situações possíveis de não recolhimento de impostos se dão através do imposto de renda nos benefícios previdenciários, o imposto sobre a aquisição de veículos e também na manutenção de veículos. Isenções de imposto de renda. O paciente de câncer, ele não recolherá imposto de renda sobre determinadas receitas. Atenção que não são para todas as operações da vida, são apenas para situações específicas em que o legislador entende que para facilitar a manutenção da própria vida e o tratamento, sabendo que há necessidade de grandes dispêndios financeiros para compras de remédio, pagamento de despesas diversas vindas da própria situação de doença, o legislador permite que não seja deduzido sobre os montantes recebidos dessas receitas que eu falarei, o imposto de renda que naturalmente recairia sobre essas despesas. São elas: a pensão recebida em virtude de doença grave, os depósitos de PIS, PASEP, a aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave, o seguro-desemprego, outros seguros e pecúlios recebidos por morte ou por invalidez, seguros da previdência privada e outros auxílios, como o auxílio-doença ou auxílio funeral. Ou seja, sobre todas essas receitas, né, consideradas benefícios em função do próprio estado de doença desses pacientes, não serão recolhidos o imposto de renda. O paciente receberá o valor bruto correspondente a essas receitas. Em abril de 2010, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não é necessária a prova de manifestação contínua dos sintomas ou alguma recaída para a manutenção dessa isenção. Ou seja, uma vez concedido e caracterizado que o paciente é beneficiário dessa isenção, ele não precisa continuadamente se submeter a novas perícias para continuidade da manutenção desse benefício. As isenções de impostos na compra e manutenção de veículos acontecem da seguinte maneira: os beneficiários desse direito, eles têm que se caracterizar como deficientes físicos. Eles têm que se equiparar como um deficiente físico. O que é o deficiente? Qual é a categoria de beneficiário que ele vai se enquadrar? Existe aquele deficiente que é o condutor do próprio veículo e, portanto, é aquela pessoa que necessita de um veículo especial, adaptado, né, próprio para ser utilizado respeitando as limitações físicas daquela pessoa. Existe também aquele deficiente que é o não condutor, né, que é a pessoa que é o representante legal daquela pessoa doente. Então pode ser uma pessoa maior de idade que necessite de um veículo, mas que não seja ela diretamente um condutor e precise de um veículo que o leve de um lugar para outro,
Então, para essa razão de ser, o veículo vai ser fornecido para o representante legal dessa pessoa e os deficientes incapazes, menores ou portadores de doenças que os caracterizem como tais. Também será fornecido um veículo para esse representante legal dirigir. Então, o condutor ou não condutor. O pré-requisito para que haja a isenção desses impostos de aquisição e manutenção de veículos é que a pessoa beneficiária desse direito, ela se assemelhe a um deficiente físico. Ou seja, é preciso que ele tenha em si mesmo a alteração de segmentos do corpo e haja comprometimento de alguma função física do seu corpo provada através de perícia feita junto ao Detran. Então, esse é o pré-requisito. Não basta ter câncer, é preciso que o câncer seja de tal forma que ele traga para o beneficiário uma condição assemelhada ao deficiente físico. Quais são os impostos que são considerados isentos na aquisição de veículos? O primeiro deles é o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados feitos no Brasil. Então, são veículos de fabricação nacional. Esse imposto é um imposto federal e, portanto, em todo o país, as pessoas que se enquadrarem na condição de deficiente físico terão a isenção do pagamento do IPI sobre aquisição de veículos. Essa avaliação feita no Detran, como foi colocada anteriormente, uma vez considerado a pessoa assemelhada a um deficiente físico, ela poderá então adquirir um veículo. Esse benefício ele é concedido a cada 2 anos, então não é possível que a pessoa compre um carro atrás do outro. Ela tem que comprar um carro, ela só vai poder vender aquele carro dali a 2 anos e depois ter a concessão de um novo benefício com essa isenção. Outro imposto que é comum em alguns estados, através de convênios firmados com os estados e as secretarias das finanças, das fazendas estaduais, é a isenção do imposto sobre circulação e mercadorias de serviços, que é o ICMS. Nem todos os estados brasileiros têm esse convênio, então é preciso que o paciente verifique na legislação estadual local se ele se enquadra nos pré-requisitos colocados para a concessão desse benefício, né? As características do convênio estadual de São Paulo para aquisição de veículos com essas isenções é que esse benefício seja concedido apenas a cada 3 anos e que os veículos sejam de fabricação nacional e com valor inferior a R$60 mil. Um outro imposto do qual cabe isenção na aquisição de veículos é o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Na verdade, aqui esse imposto ele incide no financiamento de veículos. Quando a pessoa adquire um veículo através de um financiamento, a cada mês ele recolhe um valor de IOF, né, que é essa operação própria do financiamento bancário. Ao adquirir com essas condições de deficiente físico um veículo, ele pode também obter como benefício o não recolhimento desse imposto de operação financeira incidente sobre o financiamento. Para isso, ele é um direito mais restrito, ele só é permitido numa única concessão, então apenas para aquisição de um veículo que seja de fabricação nacional com 127 HP. É um imposto também de natureza federal, então essa disposição é válida para todo o país. Em todos esses casos e para todos esses benefícios, essas isenções comentadas foram estendidas às mulheres que sofreram de cirurgia mamária. É comum a paciente de câncer de mama fazer uma extração de vasos embaixo da axila que as limitam na movimentação dos seus próprios braços. E por essa razão,
elas foram também incluídas na categoria de pessoas beneficiárias dessas isenções na aquisição de veículos. É um exemplo em que, naturalmente, não se considera, via de regra, uma paciente de câncer de mama como uma deficiente física, mas, em virtude dessa característica do seu próprio tratamento, o legislador entendeu que ela também é uma beneficiária dessas isenções na aquisição de veículos nacionais. Outra isenção prevista na legislação é sobre a manutenção de veículos, né? Todos nós recolhemos o IPVA anualmente, né? O imposto de natureza estadual. Também deve ser avaliada a legislação de cada estado para compreender e saber se no seu estado você será beneficiário por essa isenção. É preciso que haja a prova da incapacidade para a direção de um veículo comum. Essa avaliação dessa prova é feita também pelo Detran, né? Apenas um dos veículos da pessoa considerada deficiente terá esse benefício da isenção do IPVA. Os veículos terão que ser de fabricação nacional, com 127 HP, e em cada estado as alíquotas variam conforme a própria legislação. A média que a gente tem é que é em 2,5% do valor de aquisição, de manutenção. Uma particularidade do estado de São Paulo é que o deficiente ele tem direito a trafegar em dia de rodízio mediante autorização do DSV, ou seja, basta que ele faça a prova do seu estado de doença, da necessidade, né, de ir e vir em qualquer dia da semana, e com isso ele terá o benefício de ficar isento da limitação sobre o rodízio municipal. Outros direitos que várias legislações prevêem para o portador de câncer e dessas outras doenças graves são o andamento prioritário dos processos judiciais. Já havia uma tendência a essa vinculação, e agora, no ano passado, uma lei novinha de 2009 fixou esse entendimento. Então, a partir de agora, com idosos com mais de 60 anos e portadores de doenças graves, tem o andamento das suas ações judiciais tratado com prioridade. Então, no próprio fórum ou no Poder Judiciário, em qualquer esfera, é preciso que os advogados comuniquem a circunstância, né, do paciente ser portador dessa doença e pedir o julgamento e pedir o andamento antecipado. E ele será obrigatoriamente concedido pelos juízes. Outro direito também muito importante para os pacientes é o TFD, o transporte fora de domicílio. Ou seja, quando o paciente reside num determinado lugar em que já foram esgotadas todas as opções terapêuticas de tratamento no seu próprio município, ele poderá se deslocar, né, para fazer um tratamento fora da sua cidade através desse TFD. O governo paga, né, as despesas de transporte e estadia desse paciente fora da sua residência, tá? Mas para isso também é preciso que todas as opções terapêuticas do município sejam esgotadas e dessa forma, através da assistência social, do centro de tratamento onde ele está sendo submetido, será feito todo o trâmite para que ele possa ser transferido para uma outra localidade capaz de lhe dar o tratamento necessário. Outro direito também muito importante dos pacientes é o transporte urbano gratuito, né? Já existe a concessão do benefício, né, ao deficiente físico em âmbito nacional, e em alguns estados o paciente com câncer, ele, mediante a prova da doença e da sua limitação física, ele poderá também trafegar, né, usando todos os meios de transportes urbanos permitidos. É preciso ver, naturalmente, a legislação de cada estado e município. Falando um pouco sobre o paciente oncohematológico, também é um benefício desse paciente conhecer a procedência do sangue que ele vai tomar,
verificando os carimbos que atestam a sua origem, as sorologias efetuadas e os prazos de validade. Então, recomenda-se, né, que ao tomar sangue o paciente tenha acesso e possa ver todas essas informações para se sentir seguro de se submeter à transfusão de sangue. Uma outra vitória, né, em função da grande relevância do câncer de mama em todo o país, é que a partir de 99 e depois em 2001, através dos planos de saúde, em 99 pelo SUS, as mulheres que se submetam à cirurgia da mastectomia, né, para retirada da mama, elas têm direito a fazer a cirurgia plástica de reconstrução mamária financiadas pelo Estado e pelos planos de saúde. Isso é uma forma de se tentar recuperar a autoestima feminina tão comprometida com a extração desse órgão. Uma outra concessão de direito também a pacientes portadores de câncer são os ostomizados. Aos pacientes que têm câncer de intestino também são equiparados a deficientes físicos e, portanto, alguns estados fornecem as bolsas coletoras, né, para fezes que eles precisam utilizar de forma gratuita. E também esses pacientes têm atendimento prioritário. O direito à fé. Mais que um direito, a fé é a manifestação de esperança e a possibilidade do paciente ver com otimismo a perspectiva da cura e de alívio para os momentos difíceis de dor e de agonia pelos quais ele passa. Ela deve ser promovida e deve ser promovida de forma livre, sem nenhum tipo de irreverência ou limitação ao seu exercício, inclusive pela classe médica. Então, vale dizer que já se sabe os benefícios que o paciente tem pela sua própria espiritualidade. Ele se promove bem-estar, ele se promove confiança e tudo isso age positivamente no seu próprio tratamento. Por fim, alguns lugares que o paciente pode buscar ajuda em toda a esfera do país são nas secretarias estaduais e municipais de saúde, junto ao Ministério da Saúde, junto ao Ministério da Previdência Social, no Ministério Público Federal e Estadual, ou seja, quando ele tiver notícia, por exemplo, que determinada instituição vinculada ao SUS não promove os remédios que ele necessita ou através ele e mais pacientes não têm a obtenção desses benefícios, é importante que ele conte também com a parceria do Ministério Público, que procura sempre, dentro do possível, avaliar todas as limitações dessas instituições. As defensorias públicas também, na União e nos estados. É importante conhecer no PROCON a lista, né, lista negra dos planos de saúde, onde são contempladas as empresas que mais têm e causam problemas para os consumidores. Então, antes até de você se vincular a um plano de saúde, procure saber no PROCON se é uma instituição que é considerada séria, se é uma instituição que não causa tantos danos aos seus consumidores. A Anvisa também é uma importante aliada, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A gente espera dela a agilidade para reconhecimento e registro de novas drogas, e então também é uma importante aliada, e a pressão social sobre a Anvisa precisa ser contínua. Os CACONs, né, que são centros de alta complexidade e oncológica, e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência reguladora dos planos e seguros de saúde. Temos também aí ao final o telefone do Disque Saúde e, naturalmente, esses são alguns caminhos, e além desses, né, a própria Abrale é uma instituição, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, pode ajudar os pacientes e, portanto, segue o nosso contato para que
vocês possam utilizá-la. Queria agradecer e parabenizar essa iniciativa da Abrale e da Conexão Médica por esse trabalho.